Tá na reunião. Qualquer dúvida pode me chamar sempre. Agora estou na reunião do conselho. Boa. Um abraço pra ele, grande Mendonça. Armando Mendonça. Bom, só pra lamentar em relação ao Santos, estamos mostrando as imagens. Aí, galera, migrem também pra cá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E assim, os caras eles invadem e ainda são recebidos pra conversar com os dirigentes. Só queria dar uma sublinhada rápida aqui pra falar o seguinte. Isso é uma vergonha a invasão, Não, né? só uma piada. Só uma vergonha porque Mas, ó, isso não é invasão de torcedor que, os caras forçaram o portão. Não existe isso. Porque é óbvio que quando começou a haver a movimentação, o Santos já viu que tinha uma movimentação de torcedores ali. Deliberado. Já deveria ter pedido o reforço de polícia. Isso aí não é normal. E não é só no Santos. Todos os clubes passam por essa pouca vergonha de jogador, de torcedor invadindo o local de trabalho de jogador de futebol, que foi o que aconteceu com o Santos hoje aí. Essas cenas patéticas, bizarras, mais uma vez. Será que esse torcedor do Santos está achando que fazendo isso aí o Santos vai ser campeão brasileiro? Vai acontecer o quê com isso daí? O time do Santos é fraco. É fraco. Os jogadores não têm culpa de estar lá. não acho fraco, sabia? João, o time é fraco, João. O Rolês era fraco? O que o Rolêser fez até agora no Santos? Capri, quando ele foi o melhor contratado, jogo dele. mas quando ele foi contratado, não todo nada. mundo elogiou, Não não fez pelos nada. valores. Mas não é um jogador Não, ruim. mas ele resolveu pro Santos ontem? Não resolveu. Não, mas tudo Assim, bem, mas ele não mas tem ele é um culpa jogador de ter sido o descartável. melhor do time ontem, né? Ontem ele foi o Ele não é um melhor do jogador- time é que junto com o goleiro. Eu não teria É que o comprado time- ele pelo valor que ele veio. O Ponto. Caixinha não deixou nenhum legado. Esse é um problema. Nossa, zero. O Caixinha deixou um legado zero, cara. E aí assume... O César Sampaio não Não, tá não tem pronto condição ali nenhuma. pra ser não um dá. treinador, certo? Ainda mais que a escalação é a mesma do post do Neymar. Isso Ficou ficou chato, isso hein? aí. Chato. Isso pegou mal demais. bem que o Luizão foi bem na PVV. lateral. No primeiro primeiro tempo, tempo, no segundo e outra. No É. primeiro tempo, o Bragantino chegou a fazer 2-1 em cima dele, ficou ruim. Pode ser. Ficou ruim pra ele. Então é o seguinte, Quantos cara. laterais direitos estavam Tem no três banco no banco ontem, eu Pô, só aí, falei não sobre dá. isso. Léo Godoy, Aderlan e Sherman, os Léo três Godoy no não banco. dá. Léo Mas os Godoy três vergonha. no O Léo banco. Godoy não tem a E menor aí ele condição. improvisou o Sherman é o zagueiro, melhor o zagueiro deles. falhou. O zagueiro falhou no gol. Luizão. O Luizão falhou no gol. Não, mas vem cá. Improvisado. Só queria falar o seguinte: eu acho que o torcedor tá no direito dele de protestar, não de invadir, de cobrar. Até aí Claro. tudo bem. Mas vem cá, pessoal. É um atentado ao clube. Tudo bem. Marcelo Teixeira, você que é o nosso ouvinte, senhor, no caso, presidente, é o nosso ouvinte aqui. Pedro Martins, não é possível que vocês tenham um poderio intelectual diferenciado para conduzir o departamento de futebol de um clube falido, quebrado, que não tem receita firme. E vocês colocarem um contrato com o Pedro Caixinha com a multa rescisória de 18 milhões de reais. Vocês são muito incompetentes. Vocês fizeram um contrato com uma multa rescisória de 18 milhões de reais. Desculpa, gente, isso é um atentado ao clube. Guardando as Isso não proporções, existe é a que vocês mesma fizeram. coisa que assinar um contrato que o Duílio assinou com o Mano Menezes de 2 anos. Isso é um Guardando as atentado ao proporções é a clube. mesma coisa. Né? E outra, Uma O comitê multa gestor permite uma esse tipo multa de desse coisa. valor e Pô, agora gente, tem que virar contrato SAF. fechado. E agora não tem dinheiro pra pagar. Não tem dinheiro. É por isso que não contrata Estamos no Pode técnico. Transferban já e aí. E aí? Não contrata. Agora, O Caixinha, Olha eles só. queriam pagar primeiro em 10 dias. Aí o Caixinha esperou, né? É. Aí procuraram o Caixinha. Não dá pra fazer em 3 anos. O Caixinha foi a loucura. Então, ele vai botar a faca no pescoço do E outra, Santos. eu acho que tá certo essa determinação da CBF. Claro. Só pode escrever um novo treinador no Isso. bid depois que tu rescindir. Claro. Depois tu pagar outro, porque senão fica o Santos aí pagando 10 treinadores. Mas Todo mundo pagando treinador a perder de vista. Eu fico E olha fica uma só, SAF, e tem fica um uma absurdo, coisa, cara. Meu tem um Deus. detalhe. Graças... O torcedor do Santos deve dar graças a Deus que está o Marcelo Teixeira lá na cadeira da presidência Oi? hoje. Como é que é? Você tá brincando É verdade, comigo. João. Que, olha o Tivesse- trabalho que o se Marcelo tivesse- Teixeira tá Mas, João, fazendo. Tá João, destruindo se o que já tivesse tava um podre. forasteiro Pelo lá, amor de Deus. se tivesse um forasteiro, Sendo xingado, hein? se tivesse, tudo bem. Ô, Capri, a Mas gestão se do Marcelo tivesse um Teixeira era uma forasteiro- catástrofe no O Santos. do anterior também foi, João. Não, aí é outra questão. O anterior também Eu foi, não tô mas analisando então, os outros, eu o tô que eu tô analisando o Marcelo dizendo aqui é o Teixeira. seguinte, se Eu tô tivesse analisando lá o um Marcelo cara, Teixeira. se tivesse um cara que não conhece a cadeira de presidente do Ué, Santos, ele o Santos conhece, estaria... tá fazendo só bobagem. Então, o que eu tô dizendo, se tivesse um outro que não conhece, estaria pior ainda a situação do Santos. Que isso, Capri. Estaria ainda pior. Olha o estado que tá o Santos, Ainda Capri. pior, João. A situação do Santos é crítica, mas se tivesse um cara lá, um desconhecido, o Santos estaria numa situação ainda Mas pior. todos os candidatos A sorte é eram que o bons, Marcelo viu? Teixeira, que conhece os bastidores, conhece ali o Santos, tem trânsito entre conselheiros, na cidade. Isso ajuda. Se for Ajuda em quê?
Ajuda, olha como é que tá o Santos, a dívida só aumenta, o time, sabe, não tá legal, João, o time tá na zona de rebaixamento. O Santos, o torcedor São Paulo, invadindo, o Corinthians, gastando um monte de dinheiro o Grêmio, com um jogador todos que não eles. pode passar na porta do todos CT. Eles. Ah, todos pelo amor de eles, Deus, João. que é isso, Capri? Todos devem, tu tem razão, mas não vamos achar bom isso. Isso é péssimo. Claro que não, mas Isso quem é tá terrível. achando bom? É terrível. Não, eu tô dizendo que tu ter o Marcelo Teixeira é bom, o Marcelo não tá fazendo nada, cara. Sim, Ele Vetrete, pagou é verdade. 122 milhões de dívidas. É verdade, você Pagou tem razão. Ele pagou, ele falou, eu paguei 122 milhões de dívidas. A ok. gestão dele é Pagou péssima. quanto? 122 milhões? De dívidas Mas gastou deixadas. 30 milhões com o Também. Tassiano, A pagou gestão 30 dele. com outro, Aí é que pagou- tá o e aí? detalhe, viu? O Santos tem dinheiro. O problema é que o dinheiro é muito mal administrado. Tu mesmo lembrou aqui, foi mais de 1 bilhão em arrecadação de jogadores. Isso. O Mas Santos- ele o não Santos- pegou esse dinheiro da. Não, o Marcelo não pegou. Eu tô dizendo, né? mas eu tô Assim. dizendo o seguinte: o Santos tem dinheiro, só que é mal administrado, mal gerido. Olha que tá o Santos, cara. Tem dinheiro Outra- onde, Xandão? Só vamos lá, tem dinheiro onde? Tem Me dinheiro, ajuda. Viu? Tem Onde? dinheiro de TV, tem dinheiro de venda. A dinheiro, É isso que eu dinheiro tô da TV dizendo. anteciparam as tu tem, receitas. não, tem razão. Antecipado é um problema deles. Aí que Então, tá. mas Não aí? tem gestão. Não tem gestão. O dinheiro entra. Concorda comigo ou não? Concordo. Entra dinheiro, não tem gestão. Não entra dinheiro no Corinthians? Entra. Tem gestão? Não tem. Então, assim, o Corinthians era para ser superavitário. Olha o que é o Corinthians. O que eu tô O dizendo Santos aqui, olha era pra só. ser superavitário. Marcelo Olha o que é o Teixeira. Santos. É Olha o que é o péssima São Paulo péssima também. Olha o São gestão. Paulo. Se tivesse um forasteiro lá, ia ser péssimo ao quadrado, péssimo ao cubo. Né? Por quê? Porque o Santos Cara, não está sei num se buraco. Será que seria? Não sei. Ô, Pretzel, O Rueda foi muito ruim. Foi péssimo. Foi péssimo. Antes foi o Modesto Roma, foi muito ruim. time Não, com dívida. Teve o José time Carlos com Pérez. dívida. Pérez, pior. Pérez, que foi o pior de tão todos ruim quanto o chutado. Rueda. Os Time dois com chutados. dívida. Todos Time com expulsos. dívida é E o seu muito Modesto difícil Rolo, de ser lembra? administrado. O seu Modesto falecido, já que Deus o tenha. Mas... Time endividado é muito difícil ser administrado. É difícil, porque você tem que fazer mágica para administrar. Você paga hoje, vende o almoço para comprar a janta. É duro, é difícil. Então, Mas tu que defende o Santos é de Santos, vou te dar uma notícia aqui, tá? Público ontem o senhor na quer o Vila. Santos em São O Paulo. público na Vila ontem, É. 7.679 pagantes. Renda, 350 Não mil. paga o Então, serviço. Atenção, ontem Cláudio Zaidan entrou conosco aqui no Concentração para falar do Jair da Costa. Isso. Mestre Zaidan se rendeu. O que o mestre Zaidan falou? O Santos tem que jogar em São Paulo. Mais em São Paulo. É verdade, isso não é? aí. Então, Ele não defende a que vinda sempre- definitiva para Não, São Paulo. Mas o mestre defende sempre jogar mais. defendeu a Vila Belmiro com unhas e dentes, que o Santos tinha que jogar na Vila. Não dá mais, Não dá pessoal. mais. Não dá mais. Os três grandes de São Paulo, eles arrecadam de média de renda 3 milhões e meio, 2 Fácil, milhões e meio fácil, de reais. Não fácil, dá, pessoal. fácil. Não Precisa dá construir um mais. estádio aqui, né? Esse é o problema. E vai construir o estádio com qual dinheiro aqui, né? Depois de Faz aí um 3, parceiro 4 WTO, jogos igual também. fez o Allianz Parque. O contrato do Allianz Cai na Parque, as mesma. pessoas... Olha, Outro dia eu tava... eu- Desculpa, Kessato, só queria falar uma coisinha pra você ficar à vontade aí. Outro dia eu tava num grupo de amigos aqui, torcedores do WhatsApp, e os caras falando que o Palmeiras não tem o estádio. Ô, gente, o contrato da WTO com o Palmeiras foi uma das melhores coisas que poderiam Daqui ter a pouco acontecido com acaba a o história do Palmeiras, tudo do Palmeiras, Palmeiras, velho. do Meu Palmeiras. Deus do Tudo do céu, Palmeiras, gente. é. 2044, tudo Palmeiras. E cada um com o seu jeito também de fazer o estádio, não se Isso. compara a nada, né? Aliás, né, o Esporte em Debate naquele contrato foi o programa que mais deu espaço para todos os manutenção, lados. todos os lados. Seu Walter Torres, já falecido, lembra? Sim. Nos agradeceu Foi todo. várias vezes na pizzaria. Várias vezes e toda vez ele nos agradecia, porque a gente falava que o contrato era bom, porque a gente tinha lido o contrato. Não adianta também dizer assim, os caras não liam o contrato. Se o contrato é ruim, não liam o contrato. O contrato é muito bom pro Palmeiras. Todas as rendas dos jogos, desde o primeiro dia, sempre foram do Palmeiras. Olha a média de público do Tá Palmeiras. louco. Aí é que tal essa é a grande diferença. O Grêmio, a renda não é do Grêmio, cara. Tem um percentual lá da renda do Grêmio. O contrato não foi bem feito. A do Corinthians, então, nem se fala. Eu só queria falar um negócio do Santos. Eu acho que o Santos precisa ter um time. Primeiro de tudo. Tendo um time, ele pode jogar em qualquer lugar do Qual Brasil. dinheiro, Lelê? Não, então, esse é o problema. A gente tá falando. com qual dinheiro? Não, pera um Esse é o pouquinho. problema. A discussão inicial é: vai sair de Santos para jogar em São Paulo. Em São Paulo não tem estádio para jogar. Bobagem. teria o Pacaembu, né? Dá pra Mas subir no jogar, dá telhado. pra Eu jogar um também outro acho. jogo, mas tudo não bem, tem Capri, como vir mas pra eu tô- São Paulo. Eu tô analisando com a cabeça daqueles que acham que tem que sair totalmente de Santos e jogar na capital paulista. Não vai jogar no estádio de São Paulo, porque não tem acordo. Não vai jogar no estádio do Palmeiras, porque não tem acordo. Perdeu a chance do Canindé. Não vai jogar Perdeu. no estádio do Corinthians, Perdeu porque a não chance tem do acordo. Poderia ter feito uma parceria Poderia, e- com a portuguesa. e Só que surgiu. demora. Só que Surgiu a demora. ideia. Só que Surgiu Não a ter demora ideia. acordo 3 é anos. relativo também, né? Da E mesma o jeito que eles se Pacaembu- matam, eles se abraçam. E o Pacaembu não pode agora, porque o Neymar não quer jogar na Não é nem isso, bendita. é porque o valor do Pacaembu. Também, mas para se pagar o pudesse, não aluguel, jogaria. para pagar o aluguel do Pacaembu, é melhor jogar na Vila Perfeito. Belmiro Quanto que é? com 8 Quanto mil que é o pessoas. aluguel? Não sei, a portuguesa já saiu porque não Por causa consegue disso. pagar. Perfeito, Capri. Mas
Mas digamos que não fosse isso. Também não seria por outro motivo. Porque o Neymar não quer jogar na grama sintética. Sim. Isso é fato, entendeu? Mas eu o Neymar acho vai ficar até quando no Santos também, né? Só Deus sabe. E o pai dele, Corre o risco de ele ir embora agora no O meio que do eu ano. acho? Primeiro tem que montar um time. Com qual dinheiro? Aí é a arte. Vai pra base, usa melhor esse dinheiro que o Pretzel tá falando. Tem que voltar um pouco às origens. É, isso aí, Deixar é o de ser único arrogante, jeito. Deixar É de isso, ser arrogante. O Santos é gigante, mas por que não trazer um treinador compatível com as suas finanças? Eu tenho uma sugestão. E um pensamento, certo, que vá mesclar com a base, com Eu jogadores de acordo com a realidade financeira Eu tenho do o clube. nome. Eu Vamos em tenho o nome. 2002. Atenção, nação santista. Atenção, comitê de gestor, conselheiros, dirigentes, presidente Marcelo Teixeira, CEO Pedro Martins. Liguem imediatamente para Eduardo Batista. Ele tem que assumir o Santos para ontem. falamos desse nome, Ele não tira... Ele não coloca esse time na Série B do ano que vem. Eu O acho que ele grande salva título do Santos nessa temporada é a permanência na Série A. E o Eduardo Batista, que é um bom treinador, Já trabalhou lá, ele já conhece trabalhou. o Santos. Ele deixa o time na Série A. Ele deixa o time na Série A. Ele tava no 7x1, né? O Nelsinho era o técnico, né? Mas o Nelsinho contando a história do 7x1 de 2005 Ele perdeu a defesa toda titular, lembra disso? Sim. E achou que os jogadores também do Tevez, meio pra frente... Nilmar, Sabe Marcelo quem era o Matos. volante do Santos do 7x1? Fabinho Soldado. Ah, era o Soldado? Era o Fabinho Nossa, Soldado. mãe do volante céu. do Santos. Qual era o nome daquele goleiro? Era o Fabinho Soldado. Aquele goleiro Saulo? Era o goleiro que tomou Saulo, 7, né? Saulo. Saulo, Esse né? Aí ele Dia- perdeu os dois zagueiros. Carlitos jogou pra cá. zagueiro Nossa. Rogério da base Rogério. estreando e tinha um outro. Um de cabelo. Bom, não dá pra falar em cabelo, fica todo mundo então lacrando. fica- Deixa assim. Pega a escalação pra mim. De cabelo branco, você quer dizer? Não, deixa assim. Ou um sem cabelo. Isso mesmo. A defesa era reserva. O Nelson e os caras sentiram demais o jogo. Sentiram foi uma demais. massa. Aí foi 7x1. Eu Foi. contrataria pra ontem o Eduardo Batista pra comandar o Santos. Ele cabe no orçamento, ele trabalha com base, ele trabalha bem. É um cara que, é bem verdade, não conseguiu ainda protagonizar um grande trabalho outra- num acho que gigante mesmo- do futebol brasileiro. Mas dá. Aprendeu nas passagens Aprendeu. em grandes times. É isso. Certo? Se reciclou no Mirassol de Novo Horizontino. Pronto, cara. Foi campeão nacional com o Mirassol. Ah, quarta divisão, terceiro. Não interessa. Dane-se, Tem velho. título. Tem título. Ô, Pretzel, Mesmo não tendo. quer a escalação? Viu, Quesada, mesmo não tendo. Só para fechar aqui, mesmo não tendo grandes jogadores nesse momento na base do Santos, você não tem aí jogadores do nível do Neymar, do Ganso, do Diego, não é? Desses caras, do Robinho, que o Santos toda hora está revelando. Aparentemente, nesse momento, o Santos não tem um menino desse nível. Mas tem que apostar na molecada. O Santos é isso aí. O DNA do Santos que é ofensivo, isso, não é? isso, O DNA do exato. Santos que é ofensivo, o DNA do Santos é a molecada, Ele são botou os meninos dois da ontem. vila. Ele botou é a dois base. Quem era o presidente Põe a de molecada pra 2002? jogar, muito melhor do que esse jogador boleiro meia boca que Capri. o Santos contratou aí. Põe a molecada pra jogar. Em 2002, o presidente era o Marcelo Teixeira. Isso. Isso. Ele chega pro Leão e fala: Leão, é o seguinte, acabou, não tem mais medalhão. Antes disso, o Santos tinha levado Rincon, Luizão, Marcelinho Carioca, Edmundo, lembra aí? Todo mundo. Aí chegou em 2002 e falou Valdo, assim: olha, lembra? todo mundo. Valdo, Carlos Germano. Todos os caras caros. Aí o que aconteceu? Se vira com essa molecada. Aí que surgiu a história do filé de borboleta, né? Que o Robinho era um filé de borboleta. Mesclou um time. Teve um amistoso contra o Corinthians, lembra? Aí foi um amasso. Antes do campeonato. Aí chamou a atenção. né? Chamou a atenção, né? O Robinho deu um Exato, balãozinho nos exato. caras. chamou É a única atenção, saída é essa, você mesclar, não dá pra fazer um time só com garotos, usar ali 2, 3 caras rodados, que estão bem fisicamente, juntar com a molecada e pegar um técnico que não seja um técnico que vá ganhar 2, 3, 4 milhões, entendeu? E exigir várias contratações. O único Defesa jeito. do Santos em 2005. Alisson, lembra? Alisson. Jogador alto, e Rogério. MMA. Rogério eu Ah, lembrava dele. Então os dois zagueiros. A defesa era Paulo sucumbiram. César, o Paulo PC. César, que era Qual bom que é o lateral. time aí? Fala o time aí, Lelê. Saulo no gol. Paulo César, Alisson com H, depois o Wendel, Rogério e Kleber. Kleber, que jogou no Corinthians, né, inclusive. Foi pro Inter. depois. Fabinho Campeão, né? Soldado, depois Matheus. Heleno, Ricardinho, com passagem pelo Heleno. Corinthians. Giovani, Nossa. Genilson e Luizão, depois Basílio, Nelsinho Batista. Meu Deus do Pô, céu. olha os caras que estavam jogando Do meio aqui, pra né? frente, o Santos era um belo time. brincadeira. Mas o Corinthians tinha um tal de Ricardinho, Nilmar, Luizão, Kleber. Tevez, né? Era O duro. Corinthians tinha Fábio Costa, Marcelo Matos, Marinho, Wendel, Eduardo Ratinho, Eduardo Rotinho. Bruno Otávio, nossa, esse eu lembro, Wesley, que entrou no lugar do Bruno Otávio, Rosinei, Adolfo depois de Nelson, Carlos... Quem é esse Adolfo aqui? Adolfo. Isso eu não lembro, Carlos não. Alberto, deve estar a grafia errada aqui. Carlos Alberto, Certo? Nilmar.
Hugo, Carlos Teve, Jô e Nilmar. Antônio Lopes. Antônio Lopes, o técnico. O ataque era bom. O resto do time Mas do o Corinthians Marcelo era mais ou Teixeira, menos. Né? ele queria mandar todo mundo embora, né? Depois do jogo. Né? Eu me lembro de uma entrevista. né? Nossa, ele Você tava lembra? espumante, tava... Pacaembu, né? Aí ele Estava trouxe o Pacaembu, Luxemburgo é. depois. Trouxe o Luxemburgo do Real Madrid. E aí foi bicampeão paulista. Com o time, lembra? Com o Zé Roberto. Aí ele reformulou todo o time. Kleber Pereira, Zé Roberto, Rodrigo Tabata. Rodrigo Tabata. Outros caras. Aí o time aí voou. Melhorou o time. Kleber Bom, Santana, falecido Kleber Santana, é verdade. Vamos lá, 8h21. Daqui a pouquinho a gente vai